Pessoal, vocês que estão entrando, nós estamos fazendo um bate-papo com a Pastoral da Juventude de Feira de Santana, que convidou a gente para fazer uma conversa aí sobre política e pandemia no Brasil. A gente teve uma falha no encerramento da live com o Eric. Ele teve um problema na internet. E aí eu tô aguardando o pessoal voltar pra gente fazer um encerramento aqui. Fernanda foi quem me disseram aqui que vai entrar com a gente ao vivo pra fazer o encerramento desse bate-papo. Aí qualquer um de vocês que quiser pegar a conversa, né, toda, eu publiquei lá na página o vídeo de 1 hora, né, quase 1 hora. E aí a gente vai fazer o encerramento agora. Vamos aguardar o pessoal da PJ. Dá um tempinho aí pra Fernanda da PJ entrar. Oi, galera. Tô aguardando a Fernanda da Pastoral da Juventude de Feira de Santana entrar pra gente encerrar uma live que a gente estava fazendo agora há pouco pelo perfil da Pastoral da Juventude de Feira de Santana. Eu estava facilitando essa conversa aí, né, sobre política e pandemia no Brasil nesse tempo aí do coronavírus, e a gente também tem acompanhado nos últimos dias algumas manifestações em defesa e contra o governo Bolsonaro. Então a gente estava conversando sobre esses dois temas, esse contexto atual do nosso país. Estou aguardando o pessoal entrar para a gente encerrar. Nossa, cara.
Gente, eu tô aqui com três pessoas, conversando com três pessoas, porque eu tô aguardando o pessoal da Pastoral da Juventude daqui de Feira de Santana me chamar para encerrar uma live que a gente estava fazendo agora há pouco sobre a questão da pandemia no Brasil, a política que também a gente está vendo nos últimos dias inúmeros acontecimentos aí, desde as manifestações favoráveis às manifestações contrárias ao governo Bolsonaro. Então estou esperando alguém para encerrar comigo a live. Ah, PJ, cadê vocês para a gente fazer um encerramento? Pessoal da PJ, alguém? Oi, agora vai ser Oi, comigo. Só pra. A internet de Eric deu um probleminha, tudo bem. tudo certo. Então, me apresentar pra você, eu sou o Júlio Gomes Oi, Júlia. e eu vim pra substituir Eric porque ele teve esse problema na conexão da internet. Pra gente finalizar esse momento. Tudo bem, tudo bem. Ele conversou comigo aqui no WhatsApp, ele justificou. E ele estava me pedindo, inclusive, para salvar a última live, né? Eu mandei um print para ele, que eu não sabia como é que fazia isso, mas a gente vai se testando aí, né, Isso. nas redes. Mas vamos lá. Então vamos só aguardar o pessoal ir retornando pra gente dar continuidade onde você parou com a sua explicação. Agora me lembra que eu realmente não lembro mais o que eu estava falando. Vixe, Maria. Acho que Eric estava falando da questão para ser começar a falar desse momento agora atual, né? Sim, É, das, seria para onde nós, qual a perspectiva que nós temos num período mais próximo, o que é que eu acharia dessa questão da pandemia, é isso? Tenta desenvolver mais um pouco, porque eu tô só para eu me situar melhor. tá. Ian fala aqui que
falava sobre a escalada neofascista na Europa. Isso, verdade. Eu estava falando do que está acontecendo em outros lugares do mundo. E que, na verdade, isso não vamos dizer assim, esse sentimento conservador, né? Essa, esses valores, né? Voltados para uma, vamos dizer assim, um combate, né? Aos valores progressistas, democráticos. Isso, de fato, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, né? A gente está vivenciando nos últimos anos a retomada de ideologias autoritárias, como o fascismo, os movimentos neonazistas. A gente tem. E aí, até no Brasil, a gente pode dar uma breve pesquisada na internet. No Google, com certeza tem matérias que falam aí sobre as células neonazistas que existem no Brasil. Inclusive em Feira de Santana seria um dos municípios onde estaria abrigada aí uma célula neonazista. Então é um fenômeno que de fato ele não é exclusivo, né, dos países aí europeus, mas a gente tem também, inclusive eu citei no início da live, a presença, né, do manifestante que é instrutor de tiro lá na Ucrânia, segurando uma bandeira fascista do partido fascista lá da Ucrânia, né? E de uma forma bastante natural, inclusive, né? Então a gente simplesmente anda por aí com símbolos nazistas, com símbolos fascistas e não tem nenhum problema, né? Então isso é uma coisa que é muito, vamos dizer assim, assustadora, né? A gente Sim. fica um pouco assustado com isso tudo, mas isso nada mais é também do que a gente constatar que esses valores estavam presentes na nossa sociedade, mas em certa medida estavam adormecidos ou não estavam tão evidentes. Quando a gente tem, né, lideranças como um presidente da República que dá vazão a esse tipo de sentimento, nada mais como consequência disso que a gente veja nas ruas agora esse tipo de movimento aí, né? Que esteja propagando esse tipo de ideia, né? Extremistas, ideias supremacistas, né? De subjugar o outro, ou seja, não representa um valor democrático de respeito à divergência, né? De a gente construir debates saudáveis, de a gente divergir, né? Mas respeitar o outro lado. Né? No fascismo não existe isso, né? No fascismo um lado subjuga o outro, né? E é isso que a gente tá, em certa medida, está talvez até vivendo um ensaio aqui no nosso país, que nega, né, a pandemia, que desconsidera todos os, como é que eu posso dizer, as recomendações desde a Organização Mundial de Saúde até os protocolos do Ministério da Saúde de distanciamento social, o presidente que vai para a rua, né, abraça as pessoas, né, sem usar máscara, pega na mão das pessoas, ou seja, contribuindo, né, para um maior risco de contaminação, inclusive, já que nós estamos vivenciando um período que talvez assim para as nossas gerações seja bastante inusitado, que é de a gente enfrentar algo que a gente não vê, né? Que é o coronavírus. Então, infelizmente, existe um negacionismo da ciência e de todas as recomendações que têm comprovação e base científica, né, para você alimentar um discurso de ódio, um discurso autoritário, um discurso que não respeita o contraponto, um discurso que quer subjugar o outro lado, né? Um discurso que, inclusive, inventa algumas lorotas assim, né? Ah, Hum. que o Brasil está sobre uma ameaça dos comunistas, que a Folha de São Paulo é comunista, que a Organização Mundial da Saúde é comunista.
nos grupos bolsonaristas, isso circula bastante e com uma naturalidade que a gente nem imagina. Então, esse tipo de discurso, né, que inclusive precisa de eleger um adversário para que mantenha a sua base, né, os seus seguidores. Não vamos esquecer que Bolsonaro ele mobiliza ele é uma liderança, né, que mobiliza milhões, né, bilhões de seguidores nas redes sociais. O presidente tem. E isso ele utiliza para propagar esse discurso, né, que existe um inimigo interno, inclusive para incentivar, né, esse pessoal que defende a intervenção militar. A gente tem forças armadas, Júlio, para defender o país. Né? Se a gente tiver numa guerra, se um outro país invadir o Brasil, se entrar numa guerra, defender a pátria. Não para fazer, né, ao bel prazer os interesses aí de algum indivíduo ou outro, subjugar, né, o povo brasileiro, ou seja, né, as Forças Armadas que deveriam, na verdade, cumprir o papel de defender o povo brasileiro, cumprir o papel de subjugar o povo brasileiro. Não tem nada a ver, assim, né? Então não é papel das Forças Armadas fazer isso. Mas esse movimento, ele está defendendo isso abertamente, né? Intervenção militar, fechamento do Supremo, fechamento do Congresso. Então, inclusive inconstitucionais, né? Eu que sou advogado, acompanho aí os ministros do Supremo. Existem diversas pronunciamentos aí dos ministros, né? Celso de Mello, mais recentemente, que inclusive compara esse período à ascensão da Alemanha nazista. Né? Nós temos o próprio Alexandre de Moraes, que foi um ministro, inclusive entrou no período Temer, mas que agora, mesmo para a gente ter noção, assim, né, que não necessariamente é uma questão só de ideologia, ser de esquerda, ser de direita, né, mas é a defesa da democracia. Inclusive, isso está envolvendo desde as pessoas da ideologia à direita, à esquerda, mas que são contra, né, um autoritarismo, o fascismo. Então, defender a democracia para enfrentar esse momento, né, que de fato é de uma escalada autoritária. Pablo, você trouxe logo no início da sua fala essa questão das células fascistas, né? É, e você acha que está tendo um crescimento dessas células no nosso meio, principalmente aqui em Feira de Santana? Eu vejo que esses grupos, eles são bastante, vamos dizer assim, pequenos ainda. Agora, o perigo está justamente naquilo que uma coisa é uma ideia contrária que você aceita debater, divergir, discordar, e a maioria, vamos dizer assim, decidir qual é de fato, né, a melhor opção. No fascismo, infelizmente, você não tem muito isso, essa possibilidade de divergir. Né? Então, por isso aí, eu acho que é aí que mora o perigo, sabe? Porque nós temos uma liderança, né? E aí eu falei isso no início da live, até com o Eric, que o fascismo clássico, ele tem essa característica de ser um movimento de massas, ou seja, é inclusive uma expressão da maioria, mas ele não é democrático porque ele não respeita o outro lado, né? Ele quer, na verdade, adotar a postura de subjugar o outro lado, até exterminar, né? O que a gente viu na Alemanha nazista foram o extermínio, né, dos judeus, negros, sobre um argumento ali, né, de que a raça ariana era superior às demais raças. Né? Talvez o que a gente possa comparar, né, ou fazer de, de paralelo com a situação brasileira, não necessariamente isso está se dando da mesma forma. Mas a gente vê o discurso de ódio, né, impregnado ali, quando, por exemplo, a indicação do governo para assumir a fundação que é voltada para a defesa e promoção da igualdade racial, que é a Fundação Palmares, agradecer a princesa Isabel, porque, né, os negros, na verdade, esse negócio de... É como se dizer, o racismo não existe, vivemos numa democracia racial, né, e a gente sabe que isso é uma grande balela, assim, porque se o racismo não existisse, a gente, na verdade,
estaria vivendo, né? O retrato do racismo, na verdade, está desde os mínimos gestos, né, os comportamentos de uma sociedade que acha muito natural, por exemplo, manter sua empregada doméstica trabalhando, né, num período que as pessoas, na verdade, deveriam ter o direito de ficar em casa, né? O Brasil ser um dos últimos países a ter abolido a escravidão, todos esses reflexos, eles permanecem na sociedade brasileira. E, de fato, né, o que a gente vai ver é que esses valores eles são propagados por esses grupos, né? De você não respeitar os negros, não respeitar as mulheres, não respeitar os sujeitos LGBTs. Né? Isso é um valor de supremacia de um grupo sobre o outro. Então, não necessariamente de uma raça sobre a outra, mas de grupos que, historicamente, a gente tem entendido aí que são os grupos, as minorias, né? Mas que, de fato, representam grupos mais vulneráveis da nossa sociedade. A violência contra a mulher, que é um retrato pavoroso, né, da sociedade brasileira. A gente viu esses dias circulando o vídeo na internet, né, de um agressor lá em São Paulo que fala para o policial, né, isso aqui é Alphaville, isso daqui não é a favela não, você não pode fazer nada, eu ganho 300 mil reais por mês. Será que isso não é racismo? Então, o retrato do fascismo é esse, né, de querer subjugar esses grupos que considerados aí acabar com as minorias, é de dizer que não existe o povo indígena, né? É de dizer que não existe um povo cigano, é que só existe o povo brasileiro. Tudo bem, somos todos brasileiros e brasileiras, mas existem sim afirmações e culturas étnicas, né? Que não são necessariamente somente de uma raça, de um povo, né? A origem do povo indígena, inclusive, é anterior à existência do próprio Brasil, né? A chegada dos portugueses, a invasão, né, do nosso continente. Então, é um discurso supremacista, mesmo que não seja nos mesmos moldes da Alemanha, lá da década de 30, década de 40, a gente está, de fato, vivendo um período de um discurso que quer sobrepor um grupo, né, vamos dizer assim, um grupo que seja o mais forte, né, o que se afirma como aquele que deve se sobrepor e subjugar o outro lado. Né? Isso não é um valor democrático. Sim. Pablo, Ian, ele faz uma pergunta aqui. Ele diz: Pablo, você acha que existe relação entre o discurso de combate ao vírus como uma ameaça e a valorização do militarismo? Então, isso daí é uma coisa complexa da gente afirmar, que é o seguinte: o militarismo, né, como eu disse, até lá no início do nosso bate-papo, ele é uma questão que é uma grande novidade, de fato, na política brasileira. Né? Ele reacende ao protagonismo na política. Mas se a gente for pegar a história do Brasil, os militares, eles, por grandes períodos, eles tiveram um protagonismo na política. Talvez as nossas gerações aí, que nasceram, né, depois dos anos 80, depois do fim da ditadura, não tenham convivido com isso. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas, né? Mas se a gente for pegar a história do Brasil, desde o início da República, os militares eles têm um protagonismo, vamos dizer assim, né? Talvez em períodos alguns períodos mais, outros períodos menos, mas eles sempre tiveram incidência na política. Então, tem lá a história do Marechal Deodoro, né, que foi ali proclamação da República, militar, né? E, inclusive, se a gente for pegar nos termos reais, assim, do que foi a proclamação da República, foi um golpe, né? Os militares foram lá e falaram, está proclamada a República. E aí a gente vai ter, né, uma sucessão, inclusive, de golpes durante o século XX, não foi só 64. Antes de 64, nós tivemos a ditadura do Estado Novo, governo Vargas. Antes do governo Vargas, a gente teve, na década de 30, o movimento do tenentismo, né, que existiam ali as patentes médias das Forças Armadas. Tinha um caráter progressista, né, mas era um movimento militar. A gente conhece o militarismo, vamos dizer assim, com esse caráter mais conservador,
né, com esse caráter mais autoritário, porque a gente viveu uma ditadura de 20 anos. E a gente estuda isso nos livros de história. Mas, se a gente for olhar, não necessariamente o militarismo ele é uma associação direta com um valor autoritário, conservador. A gente tem em outros países, né? Eu falei já do Brasil, na década de 30 tinha umas aspirações democráticas, progressistas, que era o tenentismo, mas, por exemplo, em Portugal, nós tivemos, né, os tenentes, eles derrubaram a ditadura de Salazar na década de 70. Né? Então, foi um movimento militar que teve apoio da sociedade e aspirava a valores democráticos. Então, assim, militarismo e autoritarismo é, de fato, um fenômeno que tem características também da história brasileira, mas não necessariamente é a mesma coisa. Com relação à pandemia, para mim, eu especificaria bolsonarismo. Então, militarismo e bolsonarismo não necessariamente é a mesma coisa, né? Mas o bolsonarismo hoje é certo que ele capitaneia muito desses segmentos militares. Eu diria, inclusive, que a gente precisa olhar até para além das Forças Armadas. As polícias, por exemplo. Né? No estado do Rio de Janeiro, nós temos as milícias. No Nordeste, nós tivemos alguns desses motins. Lá no estado do Ceará, por exemplo, a greve lá da polícia, que a gente viu a polícia armada. Né? Isso é o quê? São movimentos paramilitares dentro das forças oficiais, né, do Estado. Então, eu acho sim que existe um paralelo, mas não necessariamente a mesma coisa. Por isso que eu acho que é o bolsonarismo, sim, ele flerta, né, com a linha autoritária, ele nega a questão de saúde pública, né? Ele faz o que a gente está chamando de negacionismo, né? Simplesmente desconsidera a base científica, aquilo que a gente tem de melhor desenvolvido pelo ser humano, e aí vai lá, né, o nosso presidente negar, né, essa que aí eu acho que é muito oportunismo também, assim, né? Porque ele sabe que depois da pandemia ele vai ter um grande problema para tratar, que de fato é real a crise econômica. Só que a gente precisa salvar as vidas, né? Não é uma coisa assim, simples assim de então vamos manter os empregos, porque também tem a questão das vidas. As próprias pesquisas que estão sendo divulgadas nos últimos dias, aí, nos últimos meses, os países que conseguiram salvar mais vidas, né? E, inclusive, diante das medidas duras da pandemia de isolamento social, de lockdown, esses são os países que estão saindo da pandemia com melhores condições de retomar os empregos, de manter, né, a economia minimamente desenvolvendo, né, porque a tendência esse ano, inclusive, da economia uma grande. O que eles chamam, né? Eu não sou economista, mas o termo. Vamos dizer assim, o PIB vai cair. Né? Então, as projeções aí que o PIB brasileiro pode cair até 10%. Mas hoje, a questão central é, de fato, de saúde pública. Então, a gente precisa, inclusive, utilizar desse argumento, né, para fazer o debate. Os países, isso é uma comprovação real. Os países que estão fazendo as medidas mais duras de lockdown e de isolamento, que estão permanecendo, obedecendo às recomendações de saúde pública, são os países que estão conseguindo, além de sair mais cedo da pandemia, se recuperar economicamente. Então, veja que é uma medida até burra do governo, né, de querer, vamos retomar a economia, mas aí o povo vai para a rua e vai adoecer, muitos vão morrer, né? Então, assim, não adianta você levar as pessoas de volta para a rua se as pessoas vão morrer. Então, primeiro a vida, depois os empregos. A gente sabe que o desemprego é um mal muito grande, mas vamos dizer que preservar nossas vidas é, de fato, uma prioridade, né? Não tem nem como comparar. Sem vida, você nem tem emprego. Com certeza, e não tem como fazer a economia rodar, né? É, Exatamente. Nando pergunta aqui também, Pablo, qual a relação do fascismo com o neoliberalismo? Olha, isso é uma boa pergunta. Por quê? O fascismo clássico, lá do período de Mussolini e Hitler, ele não necessariamente, inclusive o neoliberalismo nem existia, né? O neoliberalismo é um fenômeno após a década de 60, que a gente vai conhecer no Brasil aí
digamos assim, com mais evidência no governo Fernando Henrique, agora retomado também nos governos Temer e Bolsonaro. E mas no período da Alemanha nazista, né, do período de Mussolini, você tinha, na verdade, essa ideia do Estado ainda, né, como promotor. Inclusive, o próprio Guedes fica utilizando disso até para dizer que a CLT, né, que é a conquista aí dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, no período do governo Vargas, é um pouco da intervenção do fascismo, né, da Carta de Lavoro, que ele fala lá que foi inspirada na Carta de Lavoro do fascismo, de Mussolini. Mas, assim, naquele período, inclusive na ditadura militar, o Estado brasileiro, ele era essa ideia assim, do Estado, vamos promover. Você tem as grandes empresas públicas, né? Você tem a Petrobras, que é aí vamos dizer, uma grande riqueza, né? Um grande patrimônio do Estado brasileiro, você tem os bancos públicos. O fenômeno do neoliberalismo, associado ao fascismo, isso já é muito recente. Mas isso também, ele tem como reflexo vamos dizer assim, uma mudança de postura desses valores conservadores associados, né, ao, a esse perfil do Estado, digamos assim, mais enxuto. Né? Você tem que entregar para a iniciativa privada. Né? O Estado ele não tem que ser esse mantenedor, vamos dizer assim, dos serviços. Né? Quem tem que garantir isso é o setor privado. Tanto é que, se a gente for olhar, os países aí, né, principalmente os Estados Unidos, que é o hoje, grande propagandista do neoliberalismo, né, apesar que Trump é neoliberalismo para os outros, né, porque para eles lá existe todo um protecionismo, né, da economia, a garantia, um lobby para as empresas americanas, mas assim, ele é mais um discurso que favorece a entrada desse capital internacional, que tem interesses nas riquezas brasileiras, né, desde as riquezas minerais, energéticas, a água, que é importante que a gente fale que o Brasil é um dos países que mais possui recursos hídricos, né, acessíveis ao ser humano, ou seja, né, próprios para o consumo humano do mundo, e essas riquezas naturais, elas possibilitam um lucro, né, estratosférico, assim, porque quando você extrai direto da fonte, você não tem nenhum intermediário, né, você não compra, né, de alguém, você vai lá, extrai direto e vai vender. Então o lucro ele é estratosférico. Hoje o fascismo, eu vou dizer que ele vem combinado com esse caráter neoliberal do Estado, porque é funcional para o neoliberalismo hoje, né, o enfraquecimento dos sistemas democráticos. Para você ter grandes lucros hoje, as empresas não têm muito interesse assim, em democracia, né, em estados que deem voz, né, que escutem, que consultem a população. Esses estados aí não interessam para as grandes corporações. As grandes corporações, eles querem, né, adentrar e negociar diretamente, se possível, inclusive obter as riquezas aí que hoje ainda estão sob posse dos governos. Então, você vê constantemente Guedes aí querendo, né? Saiu até da reunião ministerial isso, né? Vamos vender logo essa, né, que ele estava se referindo ao Banco do Brasil. E Sim. para isso também envolve a Petrobras, né? Outras empresas, a Eletrobras, a Embraer. Nossa, a Embraer é um dos grandes crimes que foi a venda dessa empresa, e agora a gente está aí que nem pateta, porque a Boeing não quer mais, né? A Boeing quer devolver. O governo fez o acordo lá com a Embraer, uma empresa nacional, tudo bem, já está com capital privado, mas que o governo ainda detinha o setor majoritário, que você tem pesquisa, ciência e tecnologia na mão do Estado brasileiro, aí você simplesmente entrega preço de banana, agora a Boeing, depois de ter uma quebradeira lá por causa do avião lá que deu problema, que teve os acidentes, né, que morreu centenas de pessoas, eles estão querendo devolver a Embraer. Né, para a gente ver como é a ironia do destino, assim, né?
Mas é isso, o meu entendimento é que o neoliberalismo ele caminha com o fascismo hoje, porque não é funcional para essas corporações que querem, né, roubar, é praticamente um roubo, é um crime, as riquezas nacionais, você ter, né, sistemas protetivos legais que impeçam essa venda, essa entrega do patrimônio nacional. Hoje a gente tem aí o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, evitando, ou pelo menos atrasando, que diversas dessas riquezas sejam entregues. Né? Mas o capital ele não está interessado nisso. As corporações eles querem lucrar. Então, se quanto mais rápido vender, melhor. Então, para isso, não é funcional você ter um regime que você tenha, vamos dizer assim, né, entraves ou limites, regras. Então, quanto menos regra, melhor, né? Regra só favorece no momento de você ter lucro. Então, o neoliberalismo ele quer isso, né? Quer lucrar e ele quer lucrar em cima das riquezas dos estados nacionais. Pablo, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem de live aí, não tenho muita noção do tempo que você iniciou, mas dá para continuar ainda? Como é que tá? Olha, se você quiser ler mais perguntas, a gente pode manter. Eu estou um pouco cansado, assim, não vou mentir, porque o dia foi corrido. Mas, assim, se a gente conseguir fazer aí até 10h20, são 10h12 agora. Tá tranquilo, Pronto. assim, a gente pode responder mais uma, duas perguntas e fazer o encerramento. Ok, certo. Eu estou tentando achar aqui uma pergunta que o Ian também colocou. Eu acho que ele falava sobre a questão é, quando você aqui. A supremacia neofascista seria a tradicional família brasileira, entre aspas? Gente, se vocês estão me jogando cada pergunta. O pessoal aqui é polêmico. Olha, eu, eu, eu acho que, assim, vamos lembrar, para responder isso, eu vou pegar mais um fator histórico. Eu sempre gosto de, de acessar a história, né? Porque eu acho que a história traz bons exemplos para nós dos fenômenos sociais. Assim. Antes do golpe de 64, a gente tinha um movimento que chamava Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que era um movimento na época, né, de católicos, conservadores, mas assim que envolve essa ideia de defesa da família, defesa da propriedade. Isso, inclusive, tem um livro muito clássico que eu adoro, assim, que chama-se A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Frederick Engels. É um clássico que eu acho que ajuda bastante a gente entender um pouco assim dessa junção da família, das tradições com o capitalismo. Mas, assim, eu acho que tem alguma relação. Eu não diria que todo mundo, porque assim, se a gente for falar, todo mundo que defende a família é fascista, eu discordo disso, né? Sim. Porque é uma coisa assim, por isso que eu disse que é um tema polêmico, assim, né? É claro que os valores conservadores, e isso envolve algumas instituições, como a família, né? Apesar da gente estar debatendo aqui no espaço, né? Que é das pastorais, que é vinculado também ao pensamento, aos ideais religiosos, né? A religião também é uma dessas instituições, né, de preservação, vamos dizer assim. Vamos lembrar que a Igreja Católica é uma instituição secular, né? Mas assim, eu não associo nem religião, nem família necessariamente a conservadorismo. Então vê que é um jogo difícil da gente fazer. Agora, todo fundamentalismo, de fato, né, ele favorece a um pensamento, digamos assim, de supremacia. E isso a gente não é exclusivo de nenhuma religião. Isso a gente, fundamentalismo a gente encontra em toda religião. Fundamentalismo a gente encontra fora das religiões, né? Então eu acho que o fundamentalismo ele é sim um elemento que conduz, vamos dizer assim, a um pensamento fascista. Então, só para a gente não se comprometer aqui também, né? Dizer aqui que não, religião, família, nada disso, gente. A questão é
o fundamentalismo, de fato, ele leva, e aí desde a defesa de forma fundamentalista, né, de forma cega, da família, ou de um modelo de família, das religiões, ou de um modelo de religião, e de outras instituições também, né? Eu acho que o fundamentalismo, sim, favorece o fascismo. É isso. Então, creio que as perguntas estejam todas respondidas. Vamos finalizando este momento, Pablo. E em nome da Coordenação Arquidiocesana da Pastoral da Juventude, eu quero te agradecer pelo teu sim na noite de hoje, de estar partilhando um pouco desse momento tão complexo que estamos vivendo, né? É, é um momento que ninguém estava esperando viver, um momento histórico, e você conduziu tão bem e com a leveza e com a lucidez perfeita. Então, a gente te agradece e desculpa por ter te explorado tanto esse tempo todo, desde as 20 horas que você está falando. Eu sei que não é fácil, imagino. E aqui o pessoal está pedindo para que em outro momento a gente possa puxar esse tema em outra live. Então, aí fica um diálogo com você e com a coordenação arquidiocesana para, quem sabe, em um próximo momento a gente dar continuidade sobre esse tema. Beleza, Júlio. Eu agradeço o convite. Né? É sempre um prazer. Eu já tive a oportunidade em outros momentos, né? Quando a gente não tinha uma pandemia, mais presenciais, né? Na época eu convivi com o Eric, eu convivi com o Ramon, né? Ex-coordenadores aí da Pastoral da Juventude de Feira de Santana. E a gente sempre foi aberto aos convites da PJ, né? É sempre um prazer a gente tá retornando aqui nesse momento. Sim. E aí, para o pessoal que está aqui nos acompanhando, toda terça-feira a gente está com essa prosa e a prosa continua nas próximas semanas, tá? Pablo, gratidão. Gratidão mesmo. Muito obrigado por tua participação e obrigado a todos que nos acompanhou nesse momento, né, nas duas lives. Desculpa pelos imprevistos, a tecnologia, né, acontece. Vamos seguir os ensinamentos do nosso Papa Francisco, minha gente, por favor. Com Francisco é um certeza. grande exemplo nesse momento de compromisso com os pobres, de compromisso com os ideais democráticos. A gente tem um grande exemplo na Igreja Católica e um grande Papa, né, que eu acho que vai deixar um legado aí para gerações, né? Vamos Com seguir o certeza. exemplo do nosso Papa. Exatamente. Pablo, obrigado, uma boa noite para você e a todos que nos escutem, se cuidem, usem máscara e não escutem o presidente, né? Pablo, obrigado. Boa noite. Valeu, Gino. Até uma Tchau, próxima. tchau.